imprensa argentina confirmou e Flamengo e River estão negociando uma possível troca que pode ser anunciada aí nas próximas semanas. Vamos falar sobre isso, mas é claro que a gente vai falar sobre a vitória sensacional do Flamengo sobre o Racing. E sim, foi sensacional, apesar de magra, e tem que ser muito comemorada. Vamos falar também da lesão de Pedro, que preocupa, e a declaração do Bruno Henrique, que deu a melhor declaração possível. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo! Ufa! O primeiro passo foi dado. Flamengo está a um empate da final da Libertadores e é sim motivo para se comemorar muito. Acho que a gente está muito mal acostumado recentemente, a ponto de ter gente dizendo que não está satisfeito com uma vitória de 1-0 no jogo da ida em casa da Libertadores. É um jogo que já era esperado que ia ser dificílimo. O Flamengo conseguiu uma vitória jogando bem. O Racing é um ótimo time, é o melhor time da Argentina. E a vitória é sim para ser comemorada. Tem gente que passou a vida inteira esperando o Flamengo chegar a uma final de Libertadores, ganhar uma Libertadores. O Flamengo está a um passo de chegar à terceira, a quarta final de Libertadores, tendo vencido já 2 recentemente em 3 finais e agora podendo chegar a uma quarta final e vencer a terceira Libertadores num espaço aí de menos de 10 anos. Então é para se comemorar muito e a gente vai trazer aqui os destaques da partida. Achei sim um bom jogo do Flamengo de forma geral, com boas atuações individuais, mas também o Flamengo coletivamente muito ligado no jogo. É claro, o Racing impôs muitas dificuldades ao Flamengo, como era esperado, e quem não acompanha o Racing talvez tenha ficado surpreso com o futebol que o time joga de forma coletiva. É claro, tem aquela característica de bola de ligação direta, né? Que é o normal deles, principalmente contra times mais fortes como o Flamengo. Então era esperado isso e só se surpreendeu quem não acompanha. Antes da gente falar os detalhes individuais do jogo, vamos trazer a agenda aqui. O Flamengo treina hoje. Claro que quem esteve em campo vai fazer só aquele regenerativo, né? Treina amanhã e enfrenta o Fortaleza no sábado para já fazer esse último jogo antes do jogo da volta contra o Racing. Então o Flamengo vai ter aí o domingo, segunda e terça de treinamento / descanso ali para recuperar e deixar todo mundo pronto para a partida da volta, que vai ser uma guerra. Vai ser um jogo muito nervoso, como era esperado que fosse também esse primeiro jogo, mas o Flamengo conseguiu um passo importantíssimo para essa final. A gente vai ler aqui as declarações também dos jogadores e do Felipe Luiz pós-jogo, mas a agenda para esse fim de semana é essa. E eu já adianto que eu acho que o Flamengo tem que poupar sim para esse jogo da volta, porque apesar de o Flamengo estar brigando lá em cima no Brasileirão, esse jogo da Libertadores é o jogo do ano e o Flamengo tem elenco para vencer o Fortaleza mesmo com time misto. Então eu sou muito a favor de peças-chave ali, a Arrascaeta, o Pedro, que tem essa lesão no braço, agora a gente vai falar também no vídeo de hoje, entre outros jogadores que se desgastaram um pouco mais, até o Carrascal, de repente, também, ficar fora dessa partida contra o Fortaleza ou ficar no banco para não jogar os 90 minutos. Acho que tem que ser feito sim, porque o Flamengo precisa focar nesse jogo de quarta-feira. O Racing, por exemplo, não tem rodada no fim de semana por conta aí, se eu não me engano, de eleições na Argentina, então não vai ter rodada do Campeonato Argentino nesse fim de semana. Então vão vir descansados, vão chegar descansados na final lá na Argentina, e o Flamengo precisa também se preparar para chegar bem fisicamente nesse jogo, que vai ser
tenso, mas eu tenho muita confiança de que o Flamengo vai conseguir chegar em mais uma final. Início de jogo, o Racing impôs muita dificuldade, que era esperado. O time inteiro do Flamengo, apesar dessa dificuldade que o Racing impôs, estava muito ligado, muito querendo, com muita garra. Isso é importantíssimo. O Felipe Luiz, de forma geral, eu achei uma ótima atuação do Felipe Luiz como treinador, começando com a escalação. Barrou o Samuel Lino, colocou o Carrascal ali, que jogou demais, jogou bola demais. Mas essa atitude do Felipe Luiz em barrar o Lino já foi um ótimo começo de partida. Manteve o Pedro como titular, porque também não dava para tirar depois desse jogo que ele fez contra o Palmeiras, né? O Pedro jogou bem, arrumou ali em alguns momentos dentro da área, sem espaço nenhum, ele conseguia dar uma solução ali inusitada. Até o goleiro argentino conseguiu, no momento que ele conseguiu ali no espaço curto, deu um chapéu, bateu ali meio de chaleira de calcanhar, o goleiro até cumprimentou ele depois da defesa que ele fez. O Pedro jogou bem, mas saiu com aquela lesão no segundo tempo, foi para o hospital, é aguardado aí o resultado desses exames de imagem dele. O próprio Felipe Luiz falou que isso preocupa, porque dependendo do nível de dor que ele esteja sentindo, é preocupante sim, porque o Pedro joga muito utilizando os braços. É primordial que o Pedro esteja sem essas dores no braço para conseguir fazer todos os movimentos perfeitamente e atuar da melhor forma possível. O lado bom é que o Flamengo tem aí uma semana para recuperá-lo. Não acho que ele vai estar à disposição para esse jogo contra o Fortaleza no sábado, mas tenho muita fé que o Pedro vai estar recuperado para esse jogo de quarta-feira que vem. Samuel Lino, sem pressão, entrou no segundo tempo, entrou bem, fez boas jogadas. É claro que não é ainda aquele Lino dos primeiros jogos, mas acho que essa mudança e essa barração fez com que ele entrasse em um momento da partida um pouco mais, digamos assim, tranquilo, sem aquela pressão toda de início, aquela pressão de ter que corresponder ao valor que foi gasto para contratar ele, e acho que ele entrou, na medida do possível, bem. Arrascaeta jogou bem, dentro ali de uma média, não achei nada sensacional, mas jogou dentro da média. Um cara que eu achei um pouco abaixo, principalmente no primeiro tempo, foi o Jorginho, deu alguns moles ali, umas faltas de atenção, perdeu umas bolas perigosas, mas depois, no segundo tempo, ele se estabilizou e normalizou o nível de atuação que ele entrega, que é sempre alto. E aí, separo aqui 3 destaques principais, que são 3 jogadores que, na minha opinião, jogaram demais. Antes desses 3, tem o Rossi, que fez uma defesaça no primeiro tempo, e aí no restante do jogo se mostrou muito seguro nas saídas de bola, nos momentos em que ele foi exigido. Então o Rossi, mais uma partida muito segura e muito boa, com destaque aí para a defesa que ele fez no primeiro tempo, naquele lance dentro da área, que ele fez uma defesa em cima, assim, defesaça. Mas ele não tá entre esses 3 destaques, não. Os 3 destaques para mim do Flamengo são, primeiro, Pulgar. Ele voltou, parece que ele nem se lesionou, porque ele tá jogando demais, tá jogando muita bola. O outro destaque é Léo Pereira, jogou muito bem. E aí uma menção aqui honrosa ao Danilo, que também jogou muita bola. Os 2 zagueiros do Flamengo jogaram muito bem. Aquele trio ali defensivo, Pulgar, Léo Pereira e Danilo, trio defensivo central ali, jogaram muita bola e merecem esse destaque aqui. E é claro que o principal da partida foi Carrascal. Jorge Carrascal jogou muita bola. Tá pedindo passagem. Quando o Flamengo jogar com o time titular, força total, tem que ter Carrascal no time, seja lá onde for, porque ele joga bem em todas as posições que ele foi testado até agora, de ponta direita, de ponta esquerda, de meia, de falso 9, bota onde for que o Carrascal tá colaborando e muito, entregando muita técnica, muita agilidade, aquele domínio orientado, que é quando ele recebe a bola e já domina tirando do marcador no primeiro toque. Tá jogando muito bem o Carrascal e ele é diferenciado, joga demais, joga muita bola. Jorge Carrascal tem que ser mantido nesse time do Flamengo. Uma outra menção aqui de um desempenho que não foi tão bom foi
o Ayrton Lucas, que na minha opinião deveria ser a terceira opção para lateral. O erro aí nesse caso, para mim, foi talvez um dos poucos erros do Felipe Luiz na partida, foi de não ter nem relacionado o Vinha. Se o Vinha tem condições de jogo, eu acredito que ele tenha que ser o cara a brigar com o Alexandro ali pela posição titular. E se o Flamengo tiver que negociar um dos 3 laterais, na minha opinião, tem que ser o Ayrton Lucas, que está muito abaixo tecnicamente aí de Vinha e de Alexandro. Ele seria titular aí em 95% dos times do Brasil, mas no Flamengo, para mim, ele tem que ser a terceira opção. E eu acho que vocês concordam comigo, a gente já pediu a opinião de vocês sobre isso algumas vezes, mas eu quero ver de novo aqui nos comentários se vocês concordam ou não comigo. Eu quero ver também se vocês acham que o Flamengo tem que poupar nesse jogo contra o Fortaleza e o quanto, qual é a intensidade dessa poupada, né? Jogar com o time totalmente reserva, só tirar alguns. O que você acha que o Flamengo deve fazer aí nesse sábado? Deve tirar todo mundo para voltar com força total na quarta que vem ou não? Eu acho que dá para jogar com aquele mistão quase que completo. A não ser quem esteja voltando de lesão precise de ritmo, talvez o Rossi também, mas acho que o Flamengo tem que descansar ao máximo os jogadores para chegar com força total nesse jogo da volta, para que a gente chegue em mais uma final de Libertadores. Comenta aí a sua opinião sobre isso. Vou mudar de assunto, falar de Pedro no hospital, né? Que a gente falou que o Pedro deixou o Maracanã, foi direto para o hospital para realizar exames, e a informação é que assim que saírem esses resultados, e aí vai ficar definido se ele vai ou não ficar relacionado para o jogo de sábado, mas a tendência é que ele não jogue, poupando aí para ele estar 100% no jogo de semana que vem. E o Felipe Luiz demonstrou essa preocupação que a gente trouxe aqui por conta do jogo do Pedro ser muito físico e depender muito do braço para que ele entregue 100% do futebol dele. E agora as falas aqui nas coletivas após o duelo entre Flamengo e Racing. O zagueiro Danilo destacou a importância da vitória e comentou sobre o jogo da volta na Argentina. Uma vitória muito importante, a gente sabe que são 2 jogos e sair com essa vantagem é importante para a moral. Lá vai ser uma batalha pesada, a gente precisa entrar com espírito aguerrido para passar, destacou o defensor. Bruno Henrique, essa fala do Bruno Henrique é sensacional, é a melhor coisa que eu queria ouvir do Bruno Henrique, você vai entender o porquê agora. Bruno Henrique se recusa a jogar de centroavante no Flamengo e manda recado para Felipe Luiz. Após 5 jogos como reserva, o ídolo rubro-negro Bruno Henrique revelou que não quer mais atuar como centroavante no Flamengo. Assim, o atleta já teria conversado com Felipe Luiz e reconhece que a vaga pertence a Pedro. Não é minha posição. Todo mundo sabe, deixei claro para o Felipe que quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja a de 9, porque nós temos o melhor centroavante do Brasil, o Pedro, da seleção brasileira. Ele está super bem, Felipe entende que é o momento dele também, destacou o Bruno Henrique. O Arrascaeta falou o seguinte, falou sobre a dificuldade de encarar o Racing e manda recado sobre o jogo na Argentina. É semifinal de Libertadores, não é jogo de carioca. Temos que estar preparados para qualquer situação lá. Aí, o Arrascaeta falando tudo e gostei muito das declarações de forma geral dos jogadores depois da partida. Esses foram os destaques aí das falas dos jogadores após o jogo. Vamos falar agora de mercado da bola, porque tem notícia vindo lá da Argentina sobre De La Cruz e o Flamengo tentando aí uma possível troca com o River. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é
a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, veio lá da Argentina uma confirmação de que de fato o técnico Gallardo, o Munheco, tá trabalhando ali nos bastidores para levar o De La Cruz, possivelmente já na janela de fim de ano, para o River Plate. Como eu já adiantei para vocês, já deve ter pelo menos umas 2 semanas, né? Agora, por outro lado, o Flamengo tem interesse no Lautaro Riveiro, que é o zagueiro do River, revelação do futebol argentino, zagueiraço, jovem de 21 anos. E, como eu também já adiantei, o Flamengo vai se aproveitar desse interesse do River pelo De La Cruz e tentar fazer ali aquela venda, aquela troca, né? Que é receber o Lautaro Riveiro e mandar o De La Cruz. O Lautaro Riveiro está avaliado hoje ali na casa dos 8 a 9 milhões de euros, mas a gente sabe que é um jogador jovem, não sai por o valor que está normalmente estipulado, normalmente é mais caro. O Wesley, por exemplo, ele foi vendido a quase praticamente 30 milhões de euros, sendo que ele estava avaliado ali em 12, 13. Então o Lautaro Riveiro é um jogador que a gente já apurou aqui e o River espera receber no mínimo 15 milhões de euros por ele. E o De La Cruz foi um cara que foi contratado pelo Flamengo por 16. Então o Flamengo tenta ali uma negociação para sair próximo ou até no 0 a 0, enviando o De La Cruz e trazendo o Lautaro Riveiro, que é um zagueiraço, jovem, revelação, já com passagens até por seleções de base da Argentina. Então a gente fica aí no aguardo para ver qual vai ser o desenrolar dessa situação, mas pode pintar essa troca aí entre Flamengo e River, notícia que saiu aí no fim da noite, início da madrugada, sobre o interesse do River no De La Cruz, nesse trabalho que ele já vem fazendo de bastidores, e a gente vai continuar acompanhando aí, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!